O momento em que a equipe do abrigo incentivou o cão resgatado a se aproximar da mulher foi permeado por uma tensão silenciosa. Os voluntários observavam atentos, esperando uma reação, um rabo abanando, um olhar de reconhecimento, qualquer sinal, mas nada. O cachorro permaneceu imóvel, os olhos distantes, como se a mulher à sua frente fosse apenas mais uma entre tantas. O ar no abrigo se tornou pesado, carregado de expectativa e dúvida. Não era comum um cão ignorar um humano dessa maneira, ainda mais um que, segundo todas as evidências, deveria ter um vínculo com aquela mulher. O que estaria acontecendo? Anos atrás, Olga transbordava vitalidade. Em seus braços, um pequeno filhote de pelo macio e olhos cristalinos inquietava-se, mordiscando seus dedos com brincadeira. Ela o batizou de Lord. Desde o primeiro instante, ele parecia mais que um animal de estimação. Era um fragmento de sua própria alma. Juntos moldaram uma rotina inseparável. Lord era seu eco nas manhãs solitárias e seu consolo nas noites difíceis. Quando o silêncio da casa ameaçava se tornar insuportável, eram as patinhas inquietas dele que preenchiam os espaços vazios. Depois que perdeu o marido, Lord se tornou o fio invisível que ainda a ancorava ao mundo, seu último refúgio contra a solidão. Mas em 2017, tudo mudou. Era um dia comum, sem presságios de que o destino prestes a se reescrever. Olga retornava para casa após o trabalho, a bolsa pendendo no ombro, já antecipando a saudação entusiasmada de Lord. No entanto, assim que girou a chave na fechadura, sentiu algo errado: o silêncio. Seu peito apertou. Largou a bolsa no sofá e caminhou até o quintal, os passos ficando cada vez mais rápidos. O portão entreaberto, o cadeado que sempre esteve ali, ausente, um buraco na normalidade de sua vida. O coração de Olga disparou. Lord? Sua voz tremeu, ecoando pelo espaço vazio. Nenhuma resposta. Nenhum som de patas correndo, nenhuma respiração ofegante de euforia. Apenas o vento frio roçando o rosto dela, trazendo consigo a dolorosa constatação: Lord havia desaparecido. A busca começou antes mesmo que Olga pudesse processar a dor da perda. Com as mãos trêmulas e o coração em descompasso, imprimiu dezenas de cartazes. Cada folha carregava não apenas a imagem de Lord, mas o desespero de uma dona que recusava-se a desistir. Ela percorreu ruas, colou anúncios em postes e distribuiu panfletos em lojas de bairro. Mas isso não bastava. A internet se tornou sua aliada. Um grito para além das fronteiras físicas. Olga invadiu grupos, comunidades, fóruns, qualquer espaço onde pudesse espalhar a história de Lord. A cada postagem, a esperança se renovava. Alguém o veria, alguém teria notícias. Só que os dias passavam e passavam. O entusiasmo das buscas foi dando lugar ao peso da incerteza. Pela manhã, a ausência dele era um golpe cruel, um lembrete de que a casa permanecia vazia. À noite, o silêncio se tornava ensurdecedor, preenchendo cada canto onde antes havia patadas apressadas e respirações tranquilas. Nas ruas, os cartazes amarelavam, dobrando-se ao vento, como se o próprio tempo tentasse apagá-los. Enquanto isso, em algum canto da cidade, Lord travava sua própria luta. O aconchego do lar já não passava de um eco distante em sua memória. Agora, o mundo era feito de esquinas frias e calçadas ásperas, onde a fome e o medo caminhavam lado a lado. Os dias eram um jogo de sobrevivência. Restos de comida se tornaram seu único banquete, disputados com outros cães que carregavam a mesma miséria nos ossos. O farfalhar dos pneus no asfalto era um perigo constante, uma ameaça que exigia reflexos rápidos e sorte. O tempo moldou nele uma nova aparência. Seu pelo, antes sedoso, agora se agarrava ao corpo em nós sujos. Suas patas, que corriam para saudar Olga todas as manhãs, estavam feridas, marcadas pela aspereza do chão sem fim. E seus olhos, aqueles olhos azuis vibrantes, haviam se apagado. A cidade seguia em frente, indiferente, e Lord, o cão que um dia tivera um lar, aprendia a ser invisível. Entretanto, em meio a essa existência difícil, o destino, caprichoso em suas reviravoltas, decidiu que a jornada de Lord ainda não havia terminado. Os voluntários do abrigo o encontraram numa tarde fria, encolhido sob a sombra de uma marquise, os ossos visíveis sob a pelagem desgrenhada. Seus olhos, cansados de vigiar um mundo indiferente, mal reagiram quando mãos gentis se aproximaram. Mas havia algo de diferente naquele toque. Não era ameaça, nem disputa, nem abandono.
Era cuidado. Sem forças para resistir, Lord permitiu-se ser envolvido por aquelas pessoas estranhas, deixando-se guiar até o veículo. Pela primeira vez em muito tempo, ele não precisava lutar para sobreviver. No abrigo, as portas se abriram como um convite silencioso para uma nova chance. O cheiro de comida quente preencheu suas narinas, e o calor dos cobertores contrastou com os anos de frio que seu corpo suportara. Os voluntários trabalharam com paciência, desembaraçando seu pelo, tratando suas feridas e murmurando palavras que, embora desconhecidas, carregavam uma ternura esquecida. Mas havia algo dentro de Lord que não se curava tão facilmente. Um vazio persistente, uma ausência que não tinha nome, apenas saudade. 2 anos haviam se passado. Olga aprendera a conviver com a dor silenciosa da perda, mas nunca desistira por completo. Em dias mais difíceis, ainda olhava para a porta como se esperasse ouvir aquelas patinhas familiares rasgando o silêncio. Então, em um dia comum, a esperança ressurgiu. Percorrendo as redes sociais sem qualquer expectativa, Olga se deparou com uma postagem de um abrigo local. Uma foto, um cachorro. Seu coração perdeu o compasso. Ela clicou na imagem, os olhos fixos nos detalhes. O pelo já não era o mesmo. As marcas do tempo haviam deixado sua assinatura. Mas os olhos, aqueles olhos. O choque fez seus dedos vacilarem na tela do celular. A legenda descrevia um cão resgatado precisando de um novo lar. A história de sofrimento e sobrevivência era devastadora, mas foi a semelhança, tão cruel e ao mesmo tempo tão milagrosa, que a fez prender a respiração. As lágrimas vieram antes mesmo que sua mente processasse tudo, mas pela primeira vez em muito tempo, não eram de tristeza, eram de esperança. Olga não hesitou. Com mãos trêmulas, digitou a mensagem para o abrigo, explicando cada detalhe que apenas uma verdadeira dona poderia conhecer. Contou sobre a pequena cicatriz na pata traseira, fruto de uma travessura juvenil. Descreveu como ele costumava dormir ao seu lado, respirando em sincronia com ela nas noites frias. Relatou, com a voz embargada, como ele desaparecera 2 anos antes, levando consigo uma parte de sua alma. A resposta veio rapidamente. Do outro lado da tela, os voluntários estavam tão surpresos quanto emocionados. Durante meses, tentaram encontrar um lar para aquele cão silencioso e machucado, sem saber que um lar já o esperava. Com saudade, com esperança, com um amor que nunca esmoreceu. O reencontro foi marcado. E Olga partiu sem pensar 2 vezes. Seu coração pulsava frenético enquanto as portas do abrigo se abriam. O cheiro familiar de ração e desinfetante pairava no ar. Mas nada disso importava. Seus olhos percorriam o espaço, varrendo cada canto, cada jaula. Ela não precisava de uma placa, de um nome, de uma indicação. Ela sabia que o reconheceria no instante em que o visse. E então, ali estava ele, encolhido em um canto, o pelo ralo e maltratado, o corpo cansado de uma luta invisível que Olga jamais testemunhou. Mas era ele. Cada linha de sua silhueta, cada sombra do cachorro que ela perdeu estava ali, diante dela. A emoção transbordou antes mesmo que ela pudesse se conter. Lágrimas escorreram por seu rosto, carregando anos de saudade e dor. Ela avançou hesitante, o nome preso em sua garganta. Lord, mas a resposta que esperava, o abanar frenético do rabo, os olhos brilhando de reencontro, o salto de alegria, não veio. O cachorro à sua frente não se moveu. Seu olhar a atravessou como se ela fosse apenas mais uma sombra em um mundo que já lhe roubara muito. Não havia reconhecimento, nem sequer curiosidade. Apenas um silêncio devastador. O coração de Olga se apertou. Ela estava ali, a poucos passos de recuperar seu amigo. Mas será que ele ainda se lembrava dela? Ou o tempo e a dor haviam levado consigo tudo o que um dia significaram um para o outro? Os voluntários do abrigo seguravam a respiração, torcendo por um milagre. Mas, à medida que os segundos se transformavam em minutos e Lord permanecia imóvel, a esperança começou a se desgastar. Olga sentiu seu coração se partir em pedaços. 2 anos de saudade, de busca, de acreditar que ele ainda estaria esperando por ela. E agora, tudo parecia escorrer por entre seus dedos como areia levada pelo vento. E se ela estivesse errada? E se aquele cachorro fosse apenas um reflexo do que ela desejava encontrar? Com lágrimas nublando sua visão, Olga deu um passo para trás. O peso da dúvida esmagava seu peito. Ela olhou uma última vez para aquele cão, buscando nos olhos opacos qualquer resquício do amigo que perdeu. Mas ele continuava ali, distante, inalcançável.
afastou-se. Saiu do abrigo em prantos, o mundo ao redor se tornando um borrão. Mas dentro dela, algo lutava contra o desespero. O tempo deveria curar feridas, mas Olga sabia que algumas cicatrizes nunca desaparecem, nem as dela, nem as de Lord. Se aquele cachorro fosse mesmo seu velho companheiro, não seria justo esperar que ele voltasse a ser quem era num instante. Ele não teve um final feliz. Ele sobreviveu, e sobreviventes precisam de tempo. No dia seguinte, Olga voltou ao abrigo. Desta vez, sem expectativas, sem pressa, apenas com o desejo genuíno de alcançar o cachorro que um dia foi seu lar. Ela se aproximou devagar, sem chamar por ele, sem esperar nada. Ajoelhou-se diante de Lord e respirou fundo, sentindo o cheiro familiar do abrigo, o frio do chão sob os joelhos. Seus olhos encontraram os dele, e pela primeira vez, ela não via apenas um cão perdido. Ela via um amigo que carregava marcas invisíveis, mas que ainda estava ali. Então, com a voz embargada, sussurrou: "Bom garoto, Lord, bom garoto." O silêncio pairou por um instante, e então algo se moveu dentro dele. As orelhas se ergueram, quase hesitantes. Seus olhos piscaram, e por um breve momento, uma centelha de reconhecimento brilhou neles. Era como se, através das sombras do tempo e da dor, algo finalmente estivesse despertando. E naquele instante, Olga soube. Ele ainda estava lá. Com um misto de hesitação e curiosidade, Lord deu um passo à frente. O cheiro era familiar, um eco distante de um lar que ele quase esquecera. Ele farejou a mão de Olga e, por um instante, pairou no limiar entre o passado e o presente. Então, num gesto carregado de significados, ele soltou um pequeno gemido e aninhou-se contra ela. Era ele, o mesmo cachorro que, quando filhote, se enroscava junto a ela em noites frias. O mesmo amigo que, antes de desaparecer, encontrava conforto no calor de seu abraço. E agora, depois de tantos dias de luta e solidão, ele estava ali, buscando refúgio na única pessoa que verdadeiramente o amou. As lágrimas deslizaram pelo rosto de Olga enquanto ela envolvia os braços ao redor de Lord, segurando-o como se tentasse preencher os anos de ausência. O abrigo explodiu em aplausos. Voluntários, sorrindo, alguns limpando discretamente os olhos. Testemunharam um reencontro que parecia impossível, uma prova viva de que certos laços nunca se rompem, não importa o tempo ou a distância. Ao atravessar novamente as portas de sua casa, Olga sentiu o peso da saudade se dissipar. Lord estava ali, de volta ao lugar que sempre foi seu, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Nos primeiros dias, cada pequeno avanço era uma celebração. O reconhecimento do cheiro dos móveis, o primeiro cochilo tranquilo na velha cama, a maneira como ele hesitou antes de aceitar a comida no pote familiar. Tudo era um recomeço. As caminhadas pelo parque, antes repletas de euforia, começaram lentas e cautelosas. Mas pouco a pouco, Lord redescobriu o prazer de correr sobre a grama, de sentir o vento no rosto. O medo nos olhos dele começou a dar lugar à confiança. E então veio o dia em que Olga o viu abanar o rabo novamente. Não por obrigação, não por instinto, mas porque pela primeira vez desde que voltou, ele estava feliz. O tempo, paciente e silencioso, restaurou não apenas seu corpo, mas sua alma. O pelo voltou a brilhar. Os olhos antes apagados agora carregavam um novo fogo. O Lord que Olga conhecia nunca havia desaparecido por completo. Apenas precisou de amor, paciência e tempo para reencontrar a si mesmo. Essa história não é apenas sobre a dor da perda ou a luta para sobreviver. É sobre esperança, sobre o vínculo inquebrável entre um humano e seu companheiro. E, acima de tudo, é sobre como, às vezes, mesmo depois de tudo parecer perdido, o destino pode nos surpreender e nos devolver aquilo que um dia acreditamos estar para sempre ausente. Agora, imagine acordar todas as manhãs sentindo uma fraqueza inexplicável, como se algo estivesse drenando lentamente sua energia. Seu fiel companheiro também começa a demonstrar sinais de mal-estar. Seus passos ficam hesitantes, seu olhar apagado. As perguntas começam a surgir. O que está acontecendo? Seria apenas cansaço ou algo muito mais sombrio está em jogo? E se a origem desse pesadelo estivesse onde menos se espera? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!